Eu venho encerrar essa semana trocando uma ideia com você a respeito de tudo que surgiu durante esses últimos dias, como comentários, discussões, opiniões bastante acirradas, não só sobre o poder da escuta, mas também sobre a censura na Bienal. Eu acho que são dois assuntos, dois temas que são muito correlacionados e que a gente pode discutir mais a fundo. Mas durante a semana, o novo artigo foi sobre filhos adolescentes que não escutam os pais. E de uma maneira bastante até divertida, né? A gente dá risada sobre as situações, porque parece que realmente o filho não escuta a gente, quando a gente se dirige a ele, a gente descobre que não é bem assim. E aí quem lê o artigo completo entende a história. Inclusive eu trouxe uma dica do que eu vivi, que eu descobri que deu certo, que compartilhei com vocês, espero que também dê certo com vocês. Dias depois eu ainda questionei perguntando se você também escuta teu filho adolescente, porque também foi outro exercício que eu fiz pessoalmente. Eu percebi que eu não escutava, que automaticamente eu respondia para ele sim, não, de uma forma distraída, um pouco atenciosa. Então, tudo isso é para mostrar que é uma via de mão dupla. Tanto filho quanto pais precisam se entender, e para se entender precisa primeiro um escutar o outro. É tão básico, tão óbvio que até assusta, né? Mas a bem da verdade a gente não tem esse hábito. Pela correria, pelas atribulações, pela falta de paciência, por achar que é tudo igual. E aí a gente vai entrar em toda aquela história de clichês e rótulos, enfim. Pontuo isso para dizer que não só o outro precisa estar atento, mas principalmente a gente, porque a gente muda a gente, e mudando a gente muda o entorno. E aí eu vou puxar um pouquinho mais sobre a censura na Bienal. Eu publiquei um artigo semana passada sobre a censura na Bienal, e essa semana foi uma enxurrada de comentários nos feeds das mídias sociais, das opiniões acirradas. Curiosamente, foi o momento que eu mais tive homens comentando. Até então, minha audiência sempre foi de mulheres, mães, ou não, mas mulheres. E a cada nova mensagem, comentário postado, era de um homem sendo agressivo ao extremo sobre a minha opinião sobre a censura na Bienal. Eu trago esse assunto aqui à tona também porque eu acho que tem tudo a ver com essa intolerância à opinião alheia. Nós estamos entrando numa seara tão perigosa da falta de escuta que muitas vezes as pessoas leram a chamada e nem leram o artigo, já comentaram, já registraram de forma agressiva, desrespeitosa. E eu não tenho dúvida que são pessoas adultas, né? E a gente fala tanto dos adolescentes, a gente fala tanto como os nossos jovens de hoje estão mudados, como eles são difíceis. E a gente, como adulto, que exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, para a nossa sociedade, de comportamento, de respeito? Que valores que a gente está ensinando aos mais jovens? Tolerar, a gente respeitar a opinião do outro é o mínimo para se viver em sociedade. A democracia já nos deu o direito de escolher o que fazer com o que a gente bem quiser, de ler o que a gente bem quiser. E eu reforço aqui, independente dos comentários, eu não tenho medo dos comentários. É engraçado, mais ainda, o poder de quando a gente retorna mantendo a sanidade mental, mantendo a consciência. À medida que eu respondia educadamente, as pessoas simplesmente amansavam. E aí eu acho que elas entravam no entendimento finalmente da mensagem. E aí parava o conflito, parava a agressividade. Então eu quero deixar aqui registrado para vocês o seguinte, que críticas, opiniões contrárias, opostas, faz parte do jogo. É isso, a gente vive o tempo inteiro a diversidade, cada vez mais.
Vivemos num mundo globalizado, num mundo de diferentes cabeças e tem muita novidade realmente acontecendo. É difícil da gente realmente colocar à prova nossas convicções e crenças. É complicado a gente argumentar muitas vezes, mas esse é o exercício. E para a gente fazer bem esse exercício, a gente precisa ouvir, escutar o outro, escutar o diferente, inclusive, porque é isso que amplia a nossa cabeça. Não que vá me convencer a mudar as minhas crenças, valores, não. Mas é importante que a gente esteja aberto às novas ideias e opiniões para a gente se consolidar na nossa. Você entende isso? Eu não estou desafiando as opiniões diferentes das minhas. Eu estou dando a minha como contribuição para que você pense de outra forma e considere e chegue às suas conclusões, mesmo que você não mude. Mas pelo menos você está participando de uma discussão saudável que tem 1000 possibilidades. Você se fechar a uma única opinião e achar que essa é a certa, é no mínimo arrogante. Isso é ser inconsciente, coisa que nós, pais, principalmente pais de adolescentes, não podemos nos dar ao luxo. Porque o mundo está diferente, o mundo está cada vez mais cheio de possibilidades e os nossos jovens vivem isso no cotidiano deles. E se a gente não estiver aberto a escutá-los, a escutar não só os filhos, mas todos que fazem parte dessa dinâmica, a gente vai cada vez mais ficar fechado e fixado a uma única verdade que nem sempre é a melhor, que nem sempre é a única, e detonar não só a nossa relação em família, mas com o mundo. Como aconteceu, por exemplo, nos registros de internet. Então, ali é só mais uma prova do que eu já venho conversando com vocês a respeito. O jovem de hoje, ele é reflexo do que a gente, como pais, ensina e dá de exemplo. Ele absorve grande parte disso, ainda que ele tenha novas influências. O modelo doméstico, que é a primeira referência que ele tem, é muito, muito pesada, muito importante, muito significativa. E se a gente dá mostras de que a gente só acredita em uma coisa, de uma forma, só tem uma ideia e se fecha nela, se a gente desrespeita os limites do outro ser diferente, de pensar diferente, de querer outra coisa que não a nossa, a gente só está reforçando a intolerância e formando adultos cada vez piores para o mundo. Pense nisso. Pense como você está ensinando seus valores para o seu filho, como que você se comporta no seu dia a dia ao redor de tanta diversidade. Espero que você tenha entendido a mensagem. Comente, traga a sua opinião, vamos discutir o assunto, mas de forma respeitosa. Porque isso é o mínimo que a gente pode esperar de uma sociedade melhor e de um mundo melhor. Um beijo para você e tamo junto.